Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o L News, cara, notícias indicadas lá no nosso Discord, cara, pelo Bordalo Web, pelo Alan, pelo Gabriel96, pelo CVT e por diversas outras pessoas, cara. Bora começar aqui que a primeira notícia de hoje é essa aqui, que é linda, bela e moral. Aposentados dificilmente irão receber salários no futuro, diz ministro do Tribunal de Contas da União. Eu não sei se ele tá falando somente para as pessoas que têm CLT ou se ele tá falando para desembargador aposentado, né, presidente aposentado, deputado, senador, funcionários públicos de alto escalão, pessoas que ganham 200, 300 mil reais por mês de aposentadoria. Eu não sei se ele tá falando para todo mundo isso aqui não, tá? Mas o cara tá falando aqui, o Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, afirmou que os aposentados brasileiros dificilmente irão receber salários mensais no futuro e condicionou essa possibilidade à insuficiência de servidores atuando no mercado de trabalho. Ah, a gente precisa ter mais funcionário público porque vai bancar a aposentadoria dos outros, né? Um bando de parasita filho da puta, né, cara? E aqui a gente tem uma parada muito legal que é o INSS, que é um esquema de pirâmide hoje. Sim, é um esquema de pirâmide, literalmente isso, né? Onde os aposentados estão aqui puxando aqui as pedras para construir mais um esquema de pirâmide aí, né? E eu vou comprovar para vocês como que o INSS é um esquema de pirâmide e você não deveria de estar contribuindo para o INSS, vocês deveriam de estar juntando o teu dinheiro mensalmente para fazer a tua própria aposentadoria. Eu já falei para vocês como que eu estou constituindo a minha própria aposentadoria e isso não é uma indicação de investimento, até porque eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, mas eu estou colocando uma pequena quantidade de dinheiro todos os meses em Bitcoin, esperando que daqui 20, 25, 30 anos o nosso papelzinho colorido lastreado em honestidade de político imploda, enquanto o Bitcoin só cresça, né? E aqui nós temos um cálculo que é muito interessante. O teto do INSS hoje é 7 mil reais, né? Teto para pangaré, né? Porque para político esse teto não existe, tá? Para político e funcionário público esse teto não existe. Ó, para receber este valor, é necessário contribuir R$800 por mês por 35 anos. Você quer se aposentar ganhando 7 mil por mês? Você vai ter que contribuir R$800 por mês durante 35 anos. Investindo R$800 por mês por 35 anos, você teria 3 milhões de reais e uma renda passiva de mais de 30 mil por mês. Com a taxa Selic subindo agora, é mais, é uns 35, 36 mil por mês agora, tá? Então, olha só que loucura. Você é obrigado a fazer essa contribuição para o INSS, né? Fazer uma contribuição para o INSS para ganhar um salário mínimo lá na frente, sendo que eu falo isso para vocês. Sabe quanto deveria de ser a sua aposentadoria hoje? No mínimo dos mínimos, 3 vezes a sua média salarial. Essa deveria de ser a sua aposentadoria caso você não contribuísse para o INSS e você fizesse uma aposentadoria, se você fizesse um investimento. Mas vamos conversar o seguinte, sobre isso aqui. Sabe o que eu acho legal disso? Olha que louco, né? Quando você contribui ali R$800 por mês durante 35 anos para ganhar 7 mil de aposentadoria, quando você morre acontece o que com o dinheiro? Quando você morre acontece o que com o dinheiro? O dinheiro some. Quando você tem um CDB, um CDI, uma letra de crédito, Bitcoin, sei lá, qualquer coisa aqui, e você morre, tu sabe para quem que fica o dinheiro? Sabe para quem que fica o dinheiro? Para sua família. Ele ainda vira riqueza. O Estado não pega aquele dinheiro que está lá investido é da sua família ainda. Você deixaria ainda riqueza para sua família. Mas não, você precisa ajudar no esquema de corrupção, no esquema onde alguns servidores públicos ganham 20, 30, 40, 50, 100 mil reais por mês, enquanto você vai se aposentar e se aposentar, vai ganhar um salário mínimo. O INSS é um esquema de pirâmide. E agora eu pergunto para vocês uma coisa interessante. Quando você morre e você perde a sua aposentadoria pelo Estado, seria muito maquiavélico, seria uma teoria da conspiração maluca, se nós tivéssemos uma forma sistemática de matar pobres por ter um sistema de saúde falho, não é mesmo? Seria muito conveniente se nós tivéssemos uma maneira de matar os pobres
dentro de um hospital esperando o tratamento para que ele não tivesse mais a aposentadoria dele, mas os políticos tivessem um plano de saúde infinito, né, a vida inteira, que custa 20 mil reais por mês e é pago pela classe produtiva da sociedade. Seria realmente um problemão caso existisse um sistema que servisse única e exclusivamente para fazer licitações fraudulentas e matar pobres dentro de hospitais, não é mesmo? SUS! Né? E aqui a gente tem Câmara dos Deputados acaba de suspender o processo do golpe de Estado contra a Ramagem, Bolsonaro e demais acusados, tá? Isso aqui eu já falei pra vocês, né? A Câmara votou, falou que não vai ter mais o processo contra Bolsonaro, contra a Ramagem e tudo mais. O STF já tá falando que isso aqui vai ser considerado inconstitucional e eles que vão legislar, eles que vão votar sobre isso. Mas, galera, olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Eu cantei essa pedra antes de dar essa votação. Eu cantei essa pedra antes de acontecer essa votação. Sabe todo esse esquema de INSS que está acontecendo agora? Sabe todos os esquemas de corrupção que estão acontecendo agora dentro do Brasil? Eu falei, sabe como é que eles... Assim, ninguém vai ser preso. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Ninguém vai ser preso, o dinheiro não vai ser pego de volta. Podem ficar tranquilos. Eu cantei essa pedra semana passada. Eu falei, sabe o que vai acontecer? Esses caras vão falar assim, se nós deixarmos o Bolsonaro elegível novamente, ou se nós passarmos a anistia, a gente pega a pressão dessa panela de pressão e dá uma aliviada. Então, nas próximas semanas, não se sintam surpresos quando eles ou colocarem Bolsonaro elegível ou passarem a anistia. Eles vão tirar um pouco o peso que está nas costas deles nesse exato momento. E tá aqui uma das thumbs da nossa live aí de hoje, cara. Na verdade, eu postei na aba comunidade. Câmara do Rio aprova o dia da Cegonha Reborn. Tá? Eu não preciso falar muito sobre isso, né? Eu acho que tá tendo agora uma epidemia, né? De pessoas, né? De mulheres ali que tratam bonecas de plástico como sendo os seus próprios filhos. Falando que a boneca ficou doente, agora teve um caso aí na internet, não sei se é verdadeiro ou não, mas uma mulher falou que a bebê reborn dela passou mal durante a noite e ela não poderia ir trabalhar no outro dia, né? Eu acho que isso deve ser fake, tá? Mas galera, esse tipo de coisa, eu particularmente não vou nem chamar de distúrbio mental, não vou chamar de doença, não vou falar que esse pessoal é doente. Eu vejo que isso é bom. Isso aqui são coisas que vão fazer com que a direita no futuro seja a maioria no mundo inteiro. A direita vai prevalecer no mundo, cara. Porque a direita, né, eu particularmente tenho filhas não de plástico, nem de borracha. Minhas filhas foram feitas como Deus quis, né? Aqui, ó, na base da marretada, entendeu? Enquanto os esquerdistas pregam são a favor de fazer aborto, ter poucos filhos ou não ter filhos e ser pai de pet, o pessoal da direita tá aqui, ó. O pessoal da direita tá procriando. Quem tem a chave, né? Quem tem a chave do futuro do planeta é o pessoal que tá procriando. Talvez os Estados Unidos, talvez o Brasil, talvez alguns países do mundo não sejam, né, envolvidos por aquela religião da paz, né, que arremessa homossexuais de cima de prédio, porque aquela galera é esquerdista. Mas isso aqui eu não vou nem reclamar. Eu acho que pessoas que têm probleminhas não ter filhos, eu vejo que é algo muito bom para a sociedade no futuro próximo. Então, sou completamente a favor de quem quiser ter um devaneio, né, desse tipo e ser mãe de boneca reborn, pai de boneca reborn. Eu vejo que isso realmente é muito bom para a nossa sociedade e, com o passar do tempo, isso aqui vai ajudar a curar a nossa sociedade atual. Modelo institucional brasileiro faz STF decidir sobre tudo, afirma Barroso. Eles estão aqui já assumindo que os outros dois poderes já não têm mais força nenhuma. Eles simplesmente legislam, eles criam as leis, eles fazem tudo e agora basta eles se aliarem ainda mais ao PT para transformar o Brasil numa Venezuela, como a gente viu aí no último Fazio L News. Alta da Selic, Brasil sobe para terceiro no ranking mundial de juros reais. Terceiro por enquanto, hein? Quais são os países que a gente está atrás?
país sai da 4ª posição depois de queda da Argentina e fica atrás de Turquia e Rússia. Pessoal, a Turquia quebrou financeiramente, a lira turca quebrou lá, né, cara, quebrou. Cara, o país literalmente quebrou financeiramente e tudo mais. Uma merda, a Turquia é uma merda. E o outro país é a Rússia que tá em guerra. O Brasil tem uma taxa de juros. Tão ruim quanto um país que está em guerra. Você tem noção a quantidade de países de terceiro mundo lá da África do Sul que estão melhores do que o Brasil na taxa de juros? Que é muito mais fácil tu abrir uma empresa num país eco lá na África do Sul, no Congo. Abrir uma empresa lá no Congo tá dando mais futuro do que abrir aqui no Brasil uma empresa. Você tem mais chances de dar certo abrindo uma empresa num país onde tem uma guerrilha infinita, uma guerra santa ou diabo a quatro que for. Lá você tem mais chance de dar certo do que aqui no Brasil com essa nossa alta de juros, né, cara? Política monetária seguirá significativamente contracionista, diz Banco Central, né? Então, o Galípolo aqui, eu particularmente estou apavorado com o Galípolo, né? Deixo claro aqui que certamente foi um dos erros. Eu falei que o Galípolo ia entrar no Banco Central, mas olha só, o Galípolo foi um dos erros. Eu achei que o Galípolo ia entrar e manipular as taxas como ele bem entendia, mas pelo visto Bruno Musa, Fernando Urich estavam certos em relação ao Galípolo, falando que ele é o novo presidente do Banco Central, né? Falando que ele ia manter a moeda e tentar ser um dos... O Banco Central, teoricamente, é para ser o guardião da nossa moeda, né? Eu achei que ele ia entrar lá, o Lula ia botar o antebraço inteiro dentro do cu dele e usar ele como se ele fosse um fantoche, mas pelo visto, Galípolo aí tá... O Galípolo e o resto da equipe econômica lá dentro do Banco Central, ele é um dos votos que tem lá dentro, né? A maioria dos votantes que tem lá dentro hoje são esquerdistas, são na verdade esquerdistas não, mas são indicados pelo governo Lula, né? E realmente eles estão subindo a taxa de juros para tentar brecar a inflação. O grande problema é que chega um ponto que você continua aumentando a taxa de juros e aí mesmo assim não breca a inflação. É o que está acontecendo agora dentro do Brasil e isso é um problemão grande. Ou o governo para de gastar mais do que arrecada, ou o Brasil vai infelizmente quebrar. Não adianta aumentar a taxa de juros porque não vai conseguir brecar a inflação, né? Então, Galípolo está se mostrando um cara que realmente veio para ser um cara técnico. Eu acho que do governo do Lula, ele é o primeiro e único cara técnico que foi colocado lá realmente, né? E nós temos aqui, Glaze defende Galípolo e diz que os juros altos ainda são herança maldita de Campos Neto, que era o presidente do Banco Central da era Bolsonaro, né? A Narizinho aqui falando realmente que a culpa aí é da herança maldita do Bolsonaro, cara. Eles realmente nunca vão assumir aí que eles estão errados nessa história. Vão ficar os 4 anos do PT falando que tudo é culpa do Bolsonaro. Provavelmente os desvios do INSS foram culpas do Bolsonaro, as queimadas da Amazônia é culpa do Bolsonaro. Provavelmente a desgraça total e completa do nosso país vai ser culpa do Bolsonaro para sempre, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. E se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante. Compartilhe nas redes sociais aí de Aba 4. Um grande abraço a todos, valeu e até mais.